A franquia Resident Evil é uma franquia muito famosa no mundo dos games. Ela é uma das mais populares que já existem, se não for a maior franquia já existente no mundo dos games. Ela é uma das preferidas minhas também. Ela tá lá no top 3 também, junto lá com a franquia Dark Souls, porque é muito bom. E todo vídeo aqui eu tenho que falar sobre a franquia Dark Souls, porque é muito boa. Mas o vídeo não é sobre isso. E sim sobre alguns anos atrás. Já começou, né, uma franquia, no meio dessa franquia, de remakes dos jogos clássicos da franquia Resident Evil. Então aqui nós vamos falar dos melhores jogos remasters, remakes, remasterizados dos clássicos. Quais são os melhores remakes da franquia Resident Evil? Que tem 4 jogos: Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4, que lançou nesse ano. E já vou ver aqui qual colocação ele vai ficar na crítica e na avaliação. E esse vídeo estará usando o site Metacritic para analisar, e vai ter as análises dos críticos, tá? Por causa que não vou tentar contradizer muitas pessoas aqui, porque talvez nem todas as pessoas que é fã da franquia Resident Evil votaram nesse site, mas os críticos sim. Então vou pegar a visão deles. Então, como esses jogos, como eles são avaliados e qual vai estar em primeiro lugar. Então, antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Esse canal aqui tem 90% de pessoas que assistem não são inscritas, então ajude aí dando like, se inscrevendo e comentando qualquer coisa. Pode falar pão de batata aqui, tá tudo bem, me ajuda muito. Muito obrigado. Então, chega de enrolação, já falei o que eu queria falar e bora pro vídeo pra ver qual o remake aqui é o mais preferido. Depois no final eu vou dar minha opinião sobre isso, né? Ninguém quis, mas vai ser de brinde aí pra vocês. Então, bora! Bom, para começar aqui nós vamos começar do pior e depois vamos pro melhor. E lembrando que é a visão dos críticos sobre os remakes de Resident Evil. Então, bora lá. Em quarto lugar, Resident Evil 3 Remake, sendo avaliado por 80 pontos na média. E esse jogo, eu acho que é até mais esperado que ele esteja em último lugar nos remakes, por causa que esse aqui foi o piorzinho, né? Mesmo sendo um dos remakes mais preferidos e mais esperados, porque o Resident Evil 3 é um dos jogos mais famosos da franquia Resident Evil, por causa de Nemesis, que é um ícone na franquia Resident Evil e marcou muita gente, por causa que esse cara era complicado de se lutar. Ele aparecia do nada e nesse jogo foi completamente estragado. Nesse jogo ele aparecia em lugares pré-determinados, que quebrava um pouquinho da graça de você achar ele quando você virasse alguma esquina. Tem até um momento que acontece isso, mas não é tão bem feito, não tem um grande terror assim. E tem alguns momentos que não faz o menor sentido do Nemesis, porque ele no jogo inteiro ele quer matar a Jill Valentine, e tem momentos do jogo que ele pega a cabeça da Jill, segura assim na mão, ele pode apertar e estourar a cabeça dela, mas ele pega e joga pro lado e depois puxa a bazuca pra atirar, porque parece que ele só mata na bala mesmo e não no punho, que na primeira cutscene que ele apareceu, ele tava destruindo um prédio inteiro pra matar ela, e ela conseguiu fugir ainda. Né? Não faz tanto sentido. E ainda mais quebra ele, o visual dele, que depois ele vira um cachorro que faz parkour nos telhados, que vira uma luta de boys assim, genérica, não tendo fazendo o menor sentido. Ele cai no lago, ele volta de novo, tem um montão de perseguição e toda hora ele cai no chão e a Jill não garante que ele morre, até que depois ele aparece e fica gigante. E depois, para ela matar ela pega a porcaria de um canhão de plasma para matar o cara. E daí já saiu de ser Resident Evil e já faz tempo, não tem nada a ver, além de ter algumas áreas do jogo clássico que foram cortadas desse remake aqui, que fazia uma grande falta. E um exemplo dessas áreas que faltaram, foram retiradas, é a Clock Tower, que não podemos ver nesse remake do Resident Evil 3. Fala daqui todos esses problemas, todas essas diferenças que teve do original, e eu prefiro o original do que esse remake, mesmo alguns diálogos não sendo tão bons, porque os jogos da franquia Resident Evil, no início os diálogos não eram tão bons, né? Mas ainda assim esse jogo tem alguns seus pontos bons, o gráfico melhorou, muito bom, era a única coisa que tinha que ser obrigatória
a cena não podia ser o mesmo gráfico praticamente do outro, tinha que ter algumas adaptações, não podia ser o mesmo modelo de personagem, coisa que o GTA Trilogy não conseguiu fazer, né, Rockstar? Veja aqui e aprenda como fazer uns bons remakes. Esse jogo ainda assim é legalzinho de jogar, mas é inferior aos outros que vão vir logo em seguida. Agora chegando no top 3 dos remakes de Resident Evil, não vai ser tão demorado, já que só tem 4. Mas, continuando. Resident Evil 1 Remaster barra Remake, tá? Eu sei que muita pessoa vai falar, mas é um remaster. Não, isso aqui é uma reimaginação, não é um remaster, mas eu considerarei como um remake porque muda muita coisa, não muda exatamente na história, mas colocarei aqui porque a lista ser muito pequena e também que esse jogo aqui merece ser chamado de remake e também é uma nova atualização do jogo, então podemos dizer que é bem parecido com um remake, só que sendo um remaster, então remake barra remaster, tá ok? Tá ok? Continuando. Bom, esse jogo aqui teve diferenças nos gráficos, melhorias nos gráficos. Eu acho que é o jogo mais antigo aqui que foi lançado, porque veio antes de Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 2 Remake começou essa trilogia de Resident Evil Remakes. Esse aqui veio antes desses. Os gráficos não estão tão elevados quanto os próximos que vão vir aqui, nem o Resident Evil 3 Remake, mas ainda assim são bons gráficos. A mesma câmera se manteve no remake do Resident Evil 1. Mesma câmera dos jogos clássicos que ficava numas partes, nos pontos específicos do cenário e não ficava nas costas do personagem, como foi colocado depois de alguns jogos da franquia Resident Evil. Que isso seria até uma coisa legal, mas não tivemos aqui, porque é um remaster. Mas ainda assim, esse jogo faz um bom trabalho. Temos a Jill Valentine, temos o Chris, esses personagens clássicos da franquia, e aqui está sendo bem feito. Além de ter as cenas clássicas do jogo Resident Evil, como aquela vez do primeiro encontro com um zumbi, que é muito memorável. E esse jogo aqui está entrando aqui com a média de 82,3 dos críticos, lembrando disso, tá? Não foi a média que os fãs colocaram, porque não foram todos os fãs que colocaram lá e avaliaram o jogo. Talvez alguém aqui que está assistindo o vídeo não colocou sua avaliação lá no Metacritic, queira colocar só depois de ver aqui, por causa que talvez o seu jogo preferido dos remakes não esteja em top 1, que daqui a pouco nós vamos ver. Mas lembrando só isso, ok? Que é só a avaliação dos críticos, é a média dos críticos. E em segundo lugar, com a média de 91 por parte dos críticos, Resident Evil 2 Remake. Sim, esse vai ser o segundo lugar, mesmo sendo o meu preferido. Eu prefiro ele do que o Resident Evil 4, mas não quer dizer que o próximo não vai ser merecido estar em primeiro lugar. Vamos começar já a falar dessa maravilha de jogo. Esse jogo é um exemplo de remake que consegue homenagear os fãs da franquia clássica, que jogou o jogo clássico, ainda trazendo novos fãs, homenageando os fãs antigos e trazendo novos ares para a franquia. Ele, ao contrário do Resident Evil 3 Remake, conseguiu pegar o jogo clássico e fazer ele ficar mais aterrorizante, em vez de transformar num jogo de ação genérico. Esse jogo aqui, você pode ver uma presença enorme da escuridão, do escuro, que esse jogo é úmido e escuro na maior parte do jogo. Praticamente o jogo inteiro é assim. Além de adicionar coisas novas pro jogo e pra gameplay, adicionando mais coisa para a história do jogo, como uma gameplay que nós tivemos com a Sherry na campanha da Claire, que foi adicional, e isso que é bom dos remakes, por causa que pega um jogo que já é bom e adiciona mais para melhorar ainda mais ele. Em questão de inimigos, esse jogo aqui é muito bom, por causa que os zumbis aqui não são qualquer zumbis. Eles são muito resistentes e dá medo se você encontrar 3 ou 2 zumbis no mesmo corredor, por causa que vai ter muito trabalho para matar eles. Além disso, nós temos o Mr. X, que é um inimigo que fica te perseguindo a delegacia inteira.
e começa a dar um aperto no coração, uma tensão em você, por causa que você consegue ficar escutando os passos dele perto e longe, e não importa se tiver algum zumbi, um leaker no seu caminho, ele vai passar e vai chegar até você. E isso dá um nervoso, porque talvez você não vai conseguir desviar de 2 zumbis no corredor com ele vindo atrás de você, então você tem que conseguir fugir dele e desviando de todos os zumbis. A gameplay dele trouxe o modelo do Resident Evil 4, que não foi... tiraram a câmera do cenário e já colocaram nas costas do personagem, que eu prefiro assim, que também é um ponto a mais pra mim, mas isso deixa o jogo mais tenso, né? Junto com o gore do jogo, que melhora ainda mais isso. E aqui ele fica com a média de 91. E em primeiro lugar, nesse ranking aqui de remakes de Resident Evil, temos com uma média de 92 dos críticos, Resident Evil 4 Remake, que é o mais recente que já lançou aqui e também é muito bom. Resident Evil 4 original já é um dos maiores jogos de Resident Evil já feitos, se não for o mais popular e o maior jogo, porque muita pessoa começou a conhecer essa franquia de Resident Evil graças ao 4 dessa franquia, que depois já desandou com o 5 e o 6, já quebrando toda a maneira como eram os jogos clássicos, que era com jogo de terror, survival horror. Que aqui nesse remake conseguiu trazer essa pegada para esse jogo e teve que tirar algumas cenas do original do Resident Evil 4 para deixar essa pegada de terror mais evidente. E isso é bem possível de se ver, que já os trailers já mostravam isso, com a pegada muito mais aterrorizante, com os inimigos, com os gráficos muito mais evoluídos graças à nossa tecnologia atual, melhorando muito. Alguns detalhes bem interessantes, como o Leon segura a arma, cruzando as mãos com a lanterna e a pistola, mostrando a sua experiência nesse ramo, nesse trabalho dele, já que ele foi uma pessoa bem confiável pelo presidente para salvar a Ashley, que é a filha do presidente, que foi sequestrada. Mas não vou contar a história do jogo, porque talvez alguém aqui, alguém com sã consciência, alguém que ainda não conhecia o Resident Evil 4, queira conhecer, porque merece, tem que conhecer esse jogo aqui. É muito bom e é memorável. E é praticamente obrigatório para quem se considera um gamer conhecer esse jogo, porque esse jogo aqui é muito bom. Já o original já era bom e imagina esse aqui conseguiu melhorar ainda mais. Mas vamos continuando aqui. Esse jogo aqui conseguiu também trazer coisas novas, adicionando diálogos com o mercador, adicionaram mais cenas com a Ashley, colocaram uma personalidade no Luiz, né? Que é um personagem que era meio escanteado lá no jogo original e agora tá muito mais importante. E para muitas pessoas é o personagem preferido desse jogo, mesmo sabendo que o Luiz já fez, né? Também tivemos a dublagem PTBR que teve nesse remake, que pra mim é muito bom, mostrando que a nossa dublagem, o nosso país é muito bom nesse ramo. E é um exemplo de dublagem para o mundo em si, né? Esse remake trouxe mais personalidade para os personagens, como a Ashley e o Luiz, que eu já disse aqui, mas tem que ressaltar isso porque é muito bom. E ainda conseguiu balancear muito bem o horror com a ação do original, mas teve que tirar algumas coisas, como a estátua gigante do Salazar andando e correndo atrás de você, que pra mim não fazia o menor sentido ter aquilo, porque uma estátua viva e Resident Evil, a série clássica, pelo menos quem conhece sabe que é mais pé no chão, consegue deixar o pé no chão e não ir para essas coisas doidas, que depois do 4 começou a desandar tudo e começou até personagens socando pedra para impedir que ela andasse, e isso já muito quebrado. Lugares que tinham muita ação conseguiram ter uma pegada de horror também, com a ilha, que era um lugar 100% ação, agora tem mais uma pegada de terror nela, mas ainda consegue deixar mediano aí entre ambos
o terror com a ação, deixando esse jogo ainda melhor. Tem outras mecânicas adicionadas também, uma sala de tiro que com você praticando lá você pode melhorar suas habilidades com a faca, com a arma, com outras coisas também. Teve também a adição de parry, que é uma coisa bem legal, que quem é fã de Dark Souls como eu já acha isso bem da hora, que toda hora que eu vou lembrar em parry eu lembro em Dark Souls. Que no padrão é bem facilzinho para você usar o parry, por causa que quando o inimigo começar a fazer animação você pode ficar apertando o botão de parry que você vai acertar o parry no momento certo. Mas se você colocar no modo profissional, você só pode acertar se você clicar só no momento certo. Porque se você ficar apertando várias e várias vezes, você vai acabar errando o parry e vai levar um grande dano. Mas se você acertar, você vai cancelar o oponente, o ataque do oponente, não vai ter que usar cura e a da sua faca vai só desgastar só um pouquinho. E nesse jogo aqui, a faca é praticamente infinita, já que você consegue consertar ela, consegue comprar mais e a resistência dela com o parry é praticamente muito baixa. E você podendo consertar, melhora ainda mais isso. Um inimigo aqui que é um exemplo de terror é o Regenerator. Por causa que ele, quando a gente conhece ele, conhece entre aspas ele, enfrenta ele pela primeira vez, nós não temos a visão térmica ainda, que poderia ver o ponto fraco dele, já que você chega nele, atira nele e vê que não acontece nada. Então não tem nenhuma maneira de você saber o ponto fraco dele naquela hora. E até na dublagem do jogo, o Leon fica desesperado, ele fica até com raiva do personagem, do vilão, do oponente. E também tem até um update, um buff que acontece depois dele, quando você destrói metade, destrói ele, ele se separa na metade e depois ele volta. E na dublagem, o Leon, tipo, ficou, what the fuck, o que eu faço contra esse cara agora? Já matei ele, o que eu tenho que matar ele de novo? E na dublagem ficou ainda melhor isso. Teve muita coisa adicionada aqui e também ia ter muita coisa a mais que eu poderia falar aqui. Mas eu consegui falar algumas coisinhas já breves desse jogo muito bom e por isso que ele tá aqui em top 1 dos remakes. Bom, foi isso, galera. Obrigado a todos que tenham assistido. Esse canal aqui vai estar voltando porque tem muita coisa acontecendo agora, que Street Fighter 6, Diablo 4, e eu vou continuar a franquia Diablo, mas não sei se eu vou continuar o The Last of Us, a série, por causa que é meio complicado a série já. Mas o Diablo eu vou continuar mesmo, por causa que eu gosto muito de Diablo. E tem muita coisa pra se falar, tem algumas coisas que são bem decepcionantes, como o jogo do Gollum, que pelo amor de Deus, por que aquilo existiu? Não era necessário aquilo. E eu gostaria de fazer um pedido aqui por causa que mais de 99% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Então, por favor, dá like pelo menos, se inscreva aqui só pra acompanhar aqui os jogos que eu vou trazer aqui, as séries que eu vou trazer aqui. Eu sei que vai demorar, demorei muito tempo para postar esse vídeo. E tem muita coisa acontecendo. E eu vou falar de tudo isso e tentar falar mais de algo mais um pouquinho. Então, obrigado e eu acho que foi isso. Eu vou indo nessa e obrigado por ter assistido até aqui, minha dicção horrível. Clique em um desses vídeos aqui que se quiser. Se por acaso não gostou do vídeo, pode ir embora. Muito obrigado e tchau.